Vou começar aqui agora, então, a aula de ciências, tá? Ciências do segundo bimestre. O tema de ciências é água e vida. É o tema de ciências, tá? Água e vida. Então, é um tema, assim, ó, muito importante. Por quê? Porque vai falar da água, da importância da água na vida das pessoas, que é simplesmente impossível as pessoas, né, os animais, as plantas, tudo do universo, é simplesmente impossível conseguir sobreviver sem água, tá? Não consegue. Então, vai falar aqui, ó. O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água. Na verdade, a vida como a conhecemos somente é possível na presença dessa substância. Então, não existiria a vida se não tivesse a água, tá? Animais, plantas, fungos, seres microscópicos, todos precisam de água para se manterem vivos. Isso mostra a importância de cuidarmos dos rios, mares, lagos e outras reservas de água, tá? Inclusive, sempre tem campanhas falando, né, na internet, na televisão, para vocês, vamos preservar a água, para a gente ter cautela, para nós termos cuidado com a água do nosso planeta. Por quê? Porque todo mundo sabe, se chegar a faltar água no planeta, não consegue ter vida no planeta. É impossível ter vida, é impossível ter plantas, é impossível ter animais, é impossível ter pessoas, é impossível ter alimentos. Então, por isso que tem sempre campanhas, né? Aquelas campanhas, não desperdice a água. Enquanto você toma banho, se for um banho que você for lavar o cabelo, se for um banho que você for se esfregar porque tiver muito sujo, desliga o chuveiro para a água não ficar caindo à toa. Se ensaboa o cabelo, depois liga o chuveiro de novo para poder enxaguar. As mulheres, né, e os homens que lavam louça, enquanto estiver lavando louça, enquanto estiver esfregando os objetos, né, os utensílios, desliga a torneira, não deixa a água caindo. Enquanto estiver escovando os dentes, não deixa a torneira ligada. Por quê? Isso tudo não é simplesmente um modo de conservar não, um modo de fazer economizar a água para o pai e a mãe pagar. Não é somente isso, tá? É também para poder ter essa cautela de cuidar, da gente preservar da água do nosso planeta. Tá bom? Já aconteceu várias e várias vezes de pesquisadores ficarem super preocupados porque fica muito tempo sem chover e começa a secar a água dos rios, começa a secar a água dos lagos, começa a secar a água do reservatório que abastece as cidades. Tá? Já aconteceu várias vezes de fazerem essa campanha, porque fica muito tempo sem chover, só vai usando, e não tem chuva para poder abastecer. Aí o que que faz? Os pesquisadores ficam assim, ó, desesperados, né? Eles tentam mostrar para a população a importância de nós termos a água e cuidar muito bem da água, tá bom? Então, agora aqui na página 4, tá falando aqui, ó, tem uma imagem e tá falando aqui, observe estas imagens na página 4, tá? Observem essas imagens. As imagens mostram 3 situações em que a água é fundamental. Então, quais são as situações que a água é fundamental? Primeiro, está mostrando Banho, para o banho, isso para o banho, né? Para limpeza para cozinhar corporal, para alimentos, cozinhar alimentos, e lá embaixo para beber água, para o planeta, né? Ele está mostrando aqui, ó, a água numa praia, a água está banhando aqui, é uma cidade aqui do litoral, né? Que nós já estudamos sobre isso, cidade do litoral. Então, essa cidade está banhando, está umedecendo a areia. Isso daqui é importante também para a respiração, tá? Por isso que quando faz muito tempo que não chove, a gente tem que tomar cuidado com a nossa respiração, temos que tomar cuidado, sempre umedecer nosso nariz. Eles pedem para colocar umidificador, quem tiver, ou toalha molhada no quarto. Por quê? Se a terra não tiver molhada, nossa respiração começa a ficar escassa, começa a vir um monte de doença respiratória. Começa a vir a rinite, aí começa a vir a bronquite, começa a vir a sinusite, né? Os montes de it da vida, né? Até nisso a água é muito importante. Então, nas situações representadas nas imagens, é essencial que a água esteja limpa, com boa qualidade. O que pode acontecer se uma pessoa ingerir água suja e contaminada? Doença. ela pode morrer. Pode morrer, exatamente. Pode dar infecção intestinal, pode dar bactérias, pode dar infecção de urina, pode dar diarreia, pode dar vômito. Então, para a saúde, com uma água contaminada, uma água suja, não é bom, não é legal, não faz bem. Nos mares, rios e lagos existem muitos seres vivos. Que animais ou plantas vivem na água? Então, animais que vivem na água: peixes,
algas, né? Temos as plantas, as plantas aquáticas, Golfinhos. golfinhos, Arraia. Focas aquáticas. isso, Tubarão, focas, isso. baleias. A água é importante apenas para os seres humanos ou para todos os seres vivos? Para todos. Para todos. Ninguém sobrevive sem água. Ninguém sobrevive sem água. Então, se ficar muito tempo sem chover, até as plantas da cidade, elas começam a fazer o quê? Elas começam a murchar, e se fica muito tempo sem chover... Só um minuto que eu estou falando. Eu pedi para vocês desligarem o microfone. Então, se fica muito tempo sem chover, o que acontece? As plantas elas começam a murchar e daqui a pouco elas fazem o quê? Elas secam, elas morrem. Os animais, se eles não tiverem água para beber também, eles também morrem. As pessoas também. Então, todos, não é só para os seres humanos. Todos os seres vivos precisam da água, tá bom? Na página 5, a água e os seres vivos. Ana Beatriz, começa a leitura para mim. Página 5. Coloquem a data, não esqueçam, tá? 15/5. Na imagem, Pode começar a leitura, Ana Beatriz. na imagem da Terra, vista do espaço, é possível observar que grande parte de nosso planeta é construída por água. Toda a área azul corresponde à água dos oceanos. Isso. Pode continuar. As áreas brancas são nuvens ou geleiras e neve, que também são formadas por água. Apenas as áreas verdes e marrons são cobertas por água, mas elas também contêm muita água, distribuída em rios, lagos, lagoas ou reservas subterrâneas. Isso mesmo. Aquíferos. Aquíferos, então, são as nossas reservas que nós temos de água no nosso planeta, tá? São as nossas reservas que temos nos rios, nos lagos e nas reservas subterrâneas também. São chamadas de aquíferos. Grifem essa palavra, então, ó, já tá pretinho ali, mas mesmo assim, grifam, então circula essa palavra aí, para vocês verem como é importante essa palavra, tá? Aquíferos. Marlos, ativa seu microfone, faz a leitura desse próximo parágrafo, aí você já pode desativar de novo, tá? Os aquíferos são reservas de água muito importantes no Brasil. Existem 2 aquíferos principais. O sistema aquífero Guarani, que se encontra em áreas do subsolos dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, e Paraná, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o sistema aquífero Grande Amazônia, considerado por estudos recentes o maior aquífero do mundo, abrangendo áreas do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. Isso. Então, olha só, observem esse desenho do mapa do Brasil, que tem aí na página de vocês, e olha só onde que está esse sistema aquífero, tá? O sistema aquífero do Grande Amazônia, que está lá na região do Amazonas, tá vendo? Lá na parte de cima. Todo aquele espaço pintado de azul é onde nós temos essa reserva de água, esse aquífero, tá? E lá embaixo, o sistema aquífero Guarani, que pega lá os estados que estão pintados de azul. Lá nesses estados nós temos, então, o nosso aquífero, outro sistema aquífero chamado Guarani, tá? Olha só como que nós somos importantes, né? Mato Grosso do Sul, nós temos uma reserva, nós temos um aquífero.
Então, está escrito aqui, representação da localização dos principais aquíferos brasileiros, tá? Na próxima página, Arthur, lê para mim. Caraca, que lindo. Página 6, Arthur. Cadê o Arthur? Os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios. Estes, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores, até chegar ao mar. Pode ler esse outro parágrafo também, Arthur. Toda a água do planeta, tanto existente nos oceanos, quanto a presente em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e a sobrevivência dos seres vivos. Muito bem. Então, olha só, nesses 2 parágrafos, vocês conseguiram observar a importância da água, a importância de nós cuidarmos do nosso aquífero, da gente cuidar dos nossos rios, dos nossos lagos, né, dos nossos mares. Olha a importância que tem aqui, ó. Toda a água do planeta, não é só água de rio, de lagos, não. Então, é toda. Tanto a existente nos oceanos quanto a presente em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e a sobrevivência dos seres vivos, tá? Oi. Você viu que imagens bonitas essas? Então, olha só, como nós temos um país rico em água, olha só, Cataratas do Rio Iguaçu, lá no Paraná, Brasil. E o outro, Lago de Bled, localizado na região dos Alpes Julianos, Eslovênia. Mas olha só, compara um com compara outro aqui. Olha que lindas essas cataratas aqui, nossa, aqui do Brasil. Né? Que coisa linda. Davi, você não foi lá para as cataratas? É fora. Oi, Gabriele. Eu também já fui lá para as cataratas. Eu não estou conseguindo ver a Gabriele. Fala, Gabi. A que eu mais gostei foi dessa da cachoeira, por causa que tem muita água e tem também muito a coisa verde. Isso, linda, né? Lindo, né? Olha aqui embaixo, aqui, ó, na Austrália. Mar na costa de Ningalo. Ningalo, isso. É porque aqui para mim na tela também é apagado. Ningalo. Olha só que linda também, ó. Do litoral. Para a Austrália. Uma cidade do litoral, viu? Estão vendo aqui? E essa última imagem aqui, Rio Soninho, localizado no Parque Estadual do Jalapão, Tocantins, Brasil. Deve ser um rio bem calmo. Nossa, No Brasil. Deve muito ser linda calmo, essa deve imagem, ser né? bem quentinho. Ô, prof, Oi, Davi. prof, Oi, Davi. eu já fui nas cataratas do Iguaçu. É Foi bonito bem lá, né? legal. É, eu já fui lá Aham. também. É uma das maiores cachoeiras do mundo. Prof, Oi, Davi. porque, ô, prof, sabe por quê? Porque tem uma metade que é do Brasil e a outra é da Argentina. Isso A mesmo. outra. Isso mesmo. Eu também já fui lá. É muito lindo, né? Tá, vamos lá então. Você sabia? A quantidade de água disponível em nosso planeta é sempre a mesma desde sua formação. A água apenas vai passando de um local para o outro. Das nascentes, passa para os rios. Dos rios, passa para os mares. Do ambiente, passa para o corpo dos seres vivos. Destes, passa para a atmosfera, formando as nuvens e retornando ao solo em forma de chuva, tá? Então, olha só. Na próxima aula de ciências, eu vou separar para vocês uma imagem de como é formada a chuva, tá? Para vocês verem que lindo que é o sol batendo nas águas que nós temos, tá? A água evapora, Mostra um vídeo. forma nuvens e, de repente, essas nuvens fazem a chuva, tá? Na próxima aula eu passo para vocês, tá bom? Na próxima aula. Tá bom. Oi, Davi. Oi, Davi. Eu já vi uma vez, prof, aqui, ó, tem um arco-íris, sabe por quê? Porque
se a gente pegar um pouco de água e um pouco do sol, e se tiver chuva, e uma encostar um pouquinho no sol, acontece o arco-íris. Isso mesmo, é a luz solar encostando na água, ela faz formar o arco-íris. É isso mesmo. Professora, Oi, Gabriele. aqui também mostra golfinhos, Aham, peixes. é. Nossa, vocês são umas paisagens lindas. Muito linda, né, Gabriele? Então, olha só, vamos continuar aqui para a gente encerrar nossa aula, tá? Além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seus organismos e dependem dela para sobreviver, tá? Aquilo que eu já tinha falado para vocês na sala, nós tomamos água e não é toda a água que nós tomamos que ela é eliminada pela urina, porque o nosso corpo precisa da água. Então, antes de ser eliminada pela urina, cada composição do nosso corpo, cada parte do corpo que precisa da água, ele vai pegar para ele vai pegar para aquela parte lá, a água que precisa. Então, a urina é aquela água aquele líquido que já não serve mais, que o corpo já pegou tudo que tinha para pegar e o que não precisa mais, ele vai ser eliminado na urina. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Então, olha só como que é importante. Nós precisamos tomar água para manter o nosso corpo hidratado. Olha aqui, ó. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. 95. Quem está fazendo barulho? Não sou eu. Microfone. Nem eu. Desativa os microfones. É o Lucas? Desativa os microfones. É o João Matheus? Desativa os microfones. Tá bom? Então, olha só. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. Já o corpo humano é formado por mais de 75%. Olha só, nosso corpo é formado por mais de 75% de água ao nascer. Mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50%. Nos idosos, o que ainda representa a metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida, como a conhecemos, não é possível sem a presença de água. Por que que o nosso corpo, quando nós nascemos, tem uma quantidade de água? Quando nós estamos mais jovens, né, na adolescência, e nós estamos jovens, tem outra quantidade, e quando está idoso, tem outra quantidade. Por que quando está idoso tem menos quantidade? Porque o idoso, ele não se movimenta muito, tá? Por causa da idade. Então, ele já não se movimenta muito e não transpira tanto. Então, ele não elimina tanta água, tá? Então, a composição do corpo dele, a água é menor. Porque aquilo que fica no corpo dele, aquele 50% que fica no corpo dele, é o que realmente precisa. Nós, adolescentes, nós precisamos de mais água porque nós estamos com mais movimentos. O tempo todo nós nos movimentamos, nós urinamos mais, nós fazemos mais atividades físicas, né? Nós transpiramos, né? A nossa pele transpira. Então, por isso que nós temos mais do que os idosos. E o bebê? Por que que o corpo do bebê ele é formado de mais água ainda? Porque o bebê, ele não come, ele não tem alimentação. Então, a alimentação dele é o leite materno. O leite materno já tem composição de água, tá? Por isso que o corpo dele tem muito mais água do que os jovens e muito mais água do que o idoso. Tá bom? Entenderam? Aí aqui está falando assim, ó. A água é essencial para que as substâncias, como os nutrientes, sejam transportados para todas as partes de um organismo. Em alguns seres vivos, a água também ajuda a manter uma temperatura adequada. Olha só, até para a temperatura do corpo a água é importante. Tá bom? Professora. Oi, Gabriele. A minha mãe deixou um dinheiro aqui comigo, porque quando o trabalhador do meu pai vinha, é para mim levar. Quando vir, eu te aviso, tá? Tá, nós já vamos encerrar, tá bom? Então, olha só. Tá bom. Presta atenção. Nós, então, falamos da importância da água nessa página 5, nessa página 6, tá? E um pedaço aqui da página 7, tá bom? Próxima aula de ciências, nossa, vai ser segunda-feira,
tá? Aí nós vamos entrar as ciências no nosso horário normal, vai ser segunda-feira. Aí na segunda-feira nós vamos continuar, eu vou falar para vocês aqui, ó, a vida dentro da água, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula aqui. Não se esqueçam de fazer a tarefa de língua portuguesa, temos 2 tarefas na apostila e no caderno de atividades, tá bom? Vocês têm sábado e domingo para fazer. Oi, Gabriele. Eu também. Oi, tia. Tia Nobre tá mostrando muita coisa legal. Muita, né? Então, na segunda-feira nós vamos ver tudo isso daí, tá bom? Então, bom final de semana para todos vocês. Vou chamar a atenção. Também. Obrigada. Eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez. Pode Não chamar. deixem de fazer a tarefa. Não deixem de Ok. fazer a tarefa, tá bom? Ok. Combinado? Tchau. Eu não acredito que hoje é sexta-feira. Então, ó, bom final de semana para vocês. Pronto. Prof, te amo. Prof, te amo. Também amo vocês. Até segunda. Até segunda.